Meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas do YouTube e do Facebook. Nessa segunda-feira eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Meus irmãos, esta semana eu quero estar ministrando com o auxílio do Espírito Santo mais uma matéria do nosso mini curso básico de teologia. Esta semana eu quero estar falando acerca de hermenêutica bíblica. O que é hermenêutica, irmão Valdecir? Hermenêutica, esta matéria por nome de hermenêutica, é a ciência da interpretação de textos. Então, esta matéria tem como objetivo, como propósito, nos auxiliar a interpretar corretamente os textos da Bíblia Sagrada. É claro que, uma vez que nós dobramos os nossos joelhos diariamente, buscamos na pessoa maravilhosa do Espírito Santo a sua graça, a sua unção, pedimos entendimento e, juntamente com o auxílio da hermenêutica bíblica, nós teremos condições de fazer uma boa e excelente interpretação dos textos bíblicos que ora nós fizemos leitura, certo? Então, eu quero aqui estar convidando você a me acompanhar na leitura do nosso material teológico e também nós vamos estar tecendo alguns comentários acerca deste assunto na medida da necessidade para a nossa melhor compreensão. Diz assim: a palavra hermenêutica é oriunda da palavra grega hermenevein, que significa interpretar. Portanto, a hermenêutica é a arte de interpretar textos. Redobro, o que é hermenêutica, irmão Valdecir? Hermenêutica é a arte, é a ciência de interpretar textos, tá? Portanto, a hermenêutica é a arte de interpretar textos, ok? Uma das coisas que um jurista mais utiliza para interpretar os textos da lei é, sem dúvida, a hermenêutica jurídica, ou seja, nós não temos somente hermenêutica no campo da Bíblia Sagrada, certo? No campo da fé, mas nós também temos, por exemplo, a hermenêutica jurídica, né? Então, as pessoas envolvidas com as leis, estudantes de direito, enfim, advogados, promotores, juízes, pessoas que trabalham com lei, os juristas, eles se utilizam da hermenêutica jurídica para poder interpretar corretamente as leis jurídicas. Tá? Interessante dizer aqui, que da mesma forma, o leitor da Bíblia Sagrada, da mesma forma o cristão, o leitor da Bíblia Sagrada, ele se utiliza, da hermenêutica bíblica para interpretar corretamente os textos da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Tá? Continuando, a hermenêutica bíblica faz parte da teologia exegética, a qual trata da reta inteligência na interpretação das Escrituras Sagradas. Nós, obviamente, vamos ouvir alguns termos teológicos aí, como aqui diz, que a hermenêutica bíblica faz parte da teologia exegética. Então, essa palavra exegese, ela é muito falada no nosso meio teológico, Então, o significado, pode ser que alguns dos irmãos, das irmãs, não sabem o significado da palavra exegese. Então, vamos lá. O significado da palavra exegese. Exegese significa expor, aplicar e comentar, tá? Então, exegese significa, você
você expor, você aplicar, você comentar o texto, né, os textos da Bíblia Sagrada que ora nós estudamos. Tá? Do grego, exegese significa tirar de dentro para fora. Então, repetindo, do grego, exegese significa tirar de dentro para fora, ou seja, é nós pegarmos uma porção da Bíblia Sagrada e examinarmos aquele texto e procurarmos extrair tudo o que é possível dele, de dentro para fora. Isto é fazer a exegese de um texto. É nós estudarmos, né, um texto da Bíblia Sagrada, um assunto da Bíblia Sagrada com profundidade, de forma exaustiva. Isto é exegese, tá bom? Continuando. Então, repetindo aqui, né? A hermenêutica bíblica faz parte da teologia exegética, a qual trata da reta inteligência na interpretação das escrituras sagradas. Olha só, a importância, né, de nós estudarmos hermenêutica, de nós aplicarmos as ferramentas da hermenêutica no estudo da Bíblia Sagrada. Olha só a importância disso. Muitas heresias surgem em nossos dias justamente por falta de interpretação correta dos textos sagrados. Então, muitas heresias surgem exatamente devido à falta de pela falta de uma interpretação correta do texto sagrado. E a hermenêutica, a ciência, a arte de interpretar textos bíblicos, né? Ela vai então nos ser um grande e valioso auxílio para nós interpretarmos corretamente os textos que nós lemos da Bíblia Sagrada, para nós não corrermos o risco de criar uma heresia. O que é uma heresia? Uma heresia é um falso ensinamento, é um ensinamento que não possui base nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, nós aprendemos na hermenêutica bíblica que nunca se pode ler um texto da Bíblia, certo? Né? Nunca se pode criar uma doutrina a partir de um texto isolado, sem observar o seu contexto. O que é o contexto? O contexto, vamos pegar, por exemplo, nunca se pode se criar uma doutrina em cima de um versículo isolado. Aqui um exemplo bem simples para você entender melhor. Tá? Então, nós temos que levar em consideração o contexto daquele versículo em apreço que nós estamos lendo, para nós não corrermos o risco de criarmos, formarmos ali uma heresia, certo? Nos baseando apenas em um versículo isolado. Então nós temos que analisar o contexto. O que é o contexto? O contexto nós temos que observar alguns versículos anteriores ao versículo que nós estamos partindo dele para criar ali ou formar uma doutrina, tá? Nós temos que observar alguns versículos antes e alguns versículos depois. Isso é o contexto, no mínimo, tá? Para nós não corrermos o risco de criar uma heresia, uma falsa doutrina. E às vezes não é suficiente nós observarmos alguns versículos antes e alguns versículos posteriores ao versículo em pauta, tá? Às vezes é necessário nós observarmos todo um capítulo e às vezes até mesmo é necessário nós observarmos todo um livro e digo mais, às vezes é necessário nós observarmos toda a Bíblia Sagrada, todo o contexto da Bíblia Sagrada para nós não criarmos um falso ensinamento a partir de um versículo isolado, onde o estudante da Bíblia Sagrada, no exemplo aqui, vai desprezar todo um contexto. Então, ele correrá um risco muito grande de criar um falso ensinamento, ou seja, uma heresia, tá? Pois bem,
Continuando. O bom leitor da Bíblia Sagrada, o bom estudante da Bíblia Sagrada, né, o cristão que lê a Bíblia Sagrada, medita na Bíblia Sagrada, tá? O bom leitor deve conhecer melhor os princípios e regras da hermenêutica bíblica, para não ir além do que está escrito. E Paulo vai falar acerca disso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Ele vai admoestar, né? Aconselhar os coríntios a não ir além daquilo que está escrito, tá? Podemos resumir este estudo de hermenêutica em 5 principais pontos que o leitor, né, da Bíblia Sagrada precisa conhecer na arte de interpretar a Bíblia. São os 5 principais pontos que vai aí resumir a hermenêutica bíblica, tá? Primeiro ponto, a Bíblia explica a ela mesma. Primeiro ponto, repetindo, a Bíblia explica a ela mesma. Ou seja, a Bíblia interpreta a Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não se pode interpretar um texto bíblico de forma isolada. Não se pode interpretar um texto bíblico de forma isolada, tá? Terceiro ponto, é preciso conhecer as figuras de linguagem do texto sagrado. Olha só, é preciso conhecer as figuras de linguagem do texto sagrado. A Bíblia possui pelo menos 22 figuras de linguagem, tá? Então, nem tudo que está ali no texto é literal, tem muita coisa que é figura de linguagem. Por exemplo, João capítulo 10, né, versículo 9, Jesus disse assim: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, tá? Entrará e sairá e encontrará pastagens. Né? Então, quando Jesus disse eu sou a porta, isto é literal, isto é uma figura de linguagem? É claro que isto não é literal. Jesus era, naquele momento, né, um homem, certo? 100% Deus, 100% homem, certo? Jesus não era uma porta. Isso era. Então, mas o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse eu sou a porta? Ele estava se utilizando de uma figura de linguagem chamada metáfora, tá? Metáfora, onde o que é uma metáfora basicamente é quando um termo, um termo, certo? Substitui outro, né, para expressar um ensinamento. Então Jesus, ao dizer eu sou a porta, ele estava querendo dizer o seguinte: da mesma forma que é necessário se entrar por uma porta para se entrar num recinto, numa casa, num estabelecimento comercial, num templo, certo? É necessário entrar por uma porta. Da mesma forma, para se entrar para a vida eterna, para o céu, é necessário entrar por uma porta. E essa porta para a vida eterna sou eu, Cristo. É isso que Jesus estava dizendo, tá? Então, figuras de linguagem. Quarto lugar, é preciso aplicar a exegese de forma correta, né? Nós explicamos antes aqui de forma básica o que é a palavra exegese, extrair de dentro para fora, né? Então é nós estudarmos com profundidade o texto bíblico, certo? Para nós aplicar ao texto bíblico de forma correta, interpretar o texto bíblico de forma correta. E por último, né, é preciso estudar a Bíblia de forma devocional, ou seja, com devoção, ou seja, com temor, com reverência, com respeito, tá? A pessoa maravilhosa do Senhor Deus. Amém, meus irmãos? Então, hoje seria isso e amanhã nós damos sequência no nosso estudo acerca de hermenêutica bíblica. Deus os abençoe, conceda a todos vocês uma segunda-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém.